Amados, nós temos trazido esses dias, as duas sexta-feira, um estudo sobre a questão de liderança. Hoje é a segunda parte. É importante que vocês acompanhem. Quem acompanhou a primeira parte, quem não acompanha a primeira parte, está acompanhando a segunda, mas é importante acompanhar a primeira, que está no nosso canal do YouTube. A liderança na visão de Jesus, à luz do Novo Testamento, na visão de Jesus. Eu não pretendo, irmão, nesse estudo sobre liderança, fazer assim uma visão completa em toda a Bíblia, tá? Poderíamos falar aqui da liderança que exerceu Elias no período do seu ministério, a liderança do grande líder Moisés, que conduziu o povo durante quase 40 anos ali pelo meio do deserto, a liderança do valente e determinado Josué, a liderança de Gideão. Enfim, temos muitos exemplos de líderes que em alguns momentos sentiram-se capacitados ou se viram incapacitados, ou mesmo sem desejo de ir, sem a vontade de ir, achando que iam perder, que não iam ter êxito, não iam ter vitória. Enfim, nós vimos Deus escolhendo homens de vários tipos, de vários tipos de personalidade, de vários tipos de, por exemplo, nós vimos Deus escolhendo Sansão, enfim. Mas enfim, queridos, então um dos principais propósitos desse estudo, deixa eu lhe dizer, é que hoje tem se reclamado muito em relação à liderança evangélica que atua nas igrejas dos dias de hoje. A verdade é que nós vemos no cenário, principalmente evangélico, uma liderança despreparada, uma liderança muitas vezes neófita quer dizer de pessoas que não têm experiência, que ainda não foi trabalhado por Deus ainda para exercer uma liderança. Nós temos visto líderes totalmente descomprometidos ou descompromissados com a palavra de Deus, com aquilo que realmente é obra de Deus. Nós temos visto líderes confundindo a obra de Deus com obra deles, glória de Deus com glória para eles. Temos visto líderes, irmãos, totalmente desorientados no quesito a obra de Deus, na questão obra do Senhor. Temos visto realmente isso, e a igreja tem sofrido muito por conta disso, a igreja tem padecido muito por causa disso. Igrejas inteiras, irmãos, têm passado décadas e décadas dentro de prédios que nós chamamos de templos, simbolicamente, mas décadas e décadas dentro de templo que não tem aprendido basicamente nada da palavra do Senhor, não tem estudado a palavra de Deus, não tem aprendido as doutrinas básicas, não tem aprendido, não tem se aprofundado mais no conhecimento das Escrituras, e tudo isso por conta de uma liderança desqualificada, incapacitada, e na sua maioria sequer são escolhidos por Deus. Foram apenas pessoas que decidiram, que optaram, que quiseram e foram, enfim. E hoje, infelizmente, liderança virou mais a questão de status. Eu quero ser líder, eu quero estar na mídia, eu quero aparecer, eu quero estar no púlpito, eu quero ver os holofotes, as fotos, as filmagens, enfim. Então a liderança virou mais isso, né? E quando eu falo a questão de capacidade, irmãos, antes de nós entrarmos aqui no que nós vamos falar, eu não me refiro à questão de um curso teológico. Nós vimos agora há pouco, não desprezando o estudo do curso teológico, claro que a gente sabe que tudo isso é proveitoso. Nós vimos agora há pouco o pastor Zezinho falando, que debatendo com um teólogo esses dias sobre Bíblia, o rapaz não sabia praticamente nada da palavra de Deus, da doutrina. Então, o que prepara um homem realmente, irmãos, para exercer o seu trabalho, o seu ministério, é Deus. É Deus. Quando Deus usa o pastor, a liderança da igreja, para preparar alguns líderes, alguém para ser líder, ou algumas vezes Deus resolve trabalhar diretamente na vida dessas pessoas, sim, enfim, mas ou Deus resolve trabalhar diretamente na vida deles, essa lâmpada aí, ou Deus usa a liderança da igreja para trabalhar na vida deles, mas o certo é que Deus, Ele trabalha, instrui, orienta, capacita aqueles que Ele vai usar como líderes da sua igreja. E nós temos visto, por exemplo, pessoas que assumem a liderança, mas muitas vezes atrás de dinheiro, atrás de um salário, atrás de criar um nome, atrás de criar um status. Temos visto pessoas que se colocam na posição de líderes
muitas vezes achando que a coisa vai ser fácil, vai ser moleza, pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma. E o que acontece? Eles acabam manipulando pessoas, explorando pessoas para seu benefício próprio, usando a própria palavra de Deus de forma distorcida e adulterada. Outros acham que vai ser fácil, vai ser moleza, e quando estão lá pelo meio do caminho, acabam desistindo, porque não é nada fácil ser liderança. Então, irmão, realmente nós precisamos ser trabalhados, precisamos ser instruídos, orientados. E a primeira forma de Jesus trabalhar na vida, na visão do Novo Testamento de Jesus, a primeira forma de Jesus trabalhar os seus liderados, foi dando a eles exemplo, para que eles pudessem observar. Jesus trabalhou, eles estavam ali observando. Depois, Jesus ensinou, instruiu o que eles deveriam fazer, para que só então eles pudessem assumir a liderança após a partida do Senhor. E nessas instruções que Jesus deu aos seus futuros líderes da sua igreja, nós entramos aqui no versículo 24 e versículo 25 de Mateus capítulo 10, onde Jesus vinha falando de lutas, de ódio, de perseguição, de afronta, de humilhações, de percas, de renúncias. E agora aqui Jesus, ele diz que no verso 24 e 25, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul pai de família, quanto mais os seus domésticos. Então o que é que Jesus orienta aqui? Continuando agora a orientação de Jesus para os seus futuros líderes. Para você que já exerce uma liderança na igreja, para você que não exerce uma liderança na igreja, mas que exerce uma liderança espiritual na sua casa, no seu local de trabalho, em algum lugar. Então você precisa dessas instruções para que você possa exercer sua liderança onde você estiver. Seja aqui um pai, seja aqui uma mãe, seja aqui um irmão que faz a obra de Deus, enfim. Então Jesus está dizendo, amados, que ele foi perseguido, que ele padeceu, que ele sofreu, e que os seus discípulos que assumiriam liderança, que assumiriam uma liderança na sua igreja, e obviamente todos os demais, mas o foco aqui é falar para líderes, né? Pessoas que lideram. Jesus falou que essas pessoas também deveriam padecer, deveriam sofrer. Nós nunca podemos, irmãos, confundir uma coisa. Às vezes diz, não, mas naquela época era aquela época, a época de hoje é diferente. Naquela época eles passavam perseguições, hoje nós promovemos shows e amizades com o mundo. Naquela época eles foram perseguidos e assassinados e mortos, e hoje nós promovemos amizade com os políticos, com a sociedade como um todo. Nós não devemos jamais pensar dessa maneira. Jesus disse, amado, que ele padeceu, irmãos, e nós também iremos padecer. Não vá pensar que você vai exercer algum tipo de liderança, seja na sua casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar que você fosse colocar numa posição de alguém que está liderando, meu irmão, seja quem for você, não vá pensar que você não vai padecer, porque você vai. Jesus disse aqui, se chamaram de Beelzebul pai de família, que é ele, quanto mais os seus domésticos, que somos nós. Então nós não podemos ou não devemos estranhar, irmãos, com as agressões verbais, com o desprezo que recebe a nossa posição de líderes. Não devemos estranhar isso, porque Jesus disse que isso iria acontecer. Às vezes é um filho que despreza uma mãe que está exercendo a liderança sobre ele, um pai. Às vezes é um colega de trabalho que despreza o outro colega de trabalho que está exercendo a liderança espiritual sobre ele, tentando orientar, tentando conduzir, tentando instruir, e ele despreza porque conhece, porque está ali, porque é amigo. E nós temos que entender, irmãos, que nem todos vão aceitar a nossa liderança, e nem todo lugar que você se colocar como um líder para instruir alguém, para orientar alguém, as pessoas vão aceitar. Nem em todo lugar as pessoas vão receber. Então você precisa entender isso. Nós não somos melhores do que nosso mestre, nós não somos melhores do que Jesus. Então se ele como líder padeceu, se nós exercemos a liderança que ele nos ensinou a exercer, nós também padeceremos. Isso é inevitável. Então você precisa estar preparado para isso. Você precisa se preparar para esses confrontos. Voltando ao verso 23,
Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha sem que venha o filho do homem. Jesus está dizendo que nos tempos de grandes perseguições, não qualquer perseguição, mas nos tempos de grandes perseguições, no caso aqui eram perseguições de morte, eram perseguições de prisão. Então Jesus está dizendo que se nós tivermos a oportunidade, nesses tempos de perseguição que virá ainda, né? Já existe no mundo, obviamente, né? Mas que virá sobre o mundo todo com a ascensão do anticristo, com o reinado dele. Mas Jesus disse que se nós sofremos algum tipo de perseguição, tipo de morte, tipo de prisão, se nós tivermos a oportunidade de fugirmos para outro lugar, para continuar dando testemunho, nós devemos aproveitar. Vamos supor que, por exemplo, o anticristo se manifesta, começa a perseguir a igreja, começa a ameaçar os cristãos, os líderes, começa a prender, a torturar e a matar. Nós não precisamos ficar ali, olha, me mata, me pega, eu sou o próximo da fila. Não. Pastor, mas se nós fugir, nós não vamos estar negando Jesus de maneira alguma. Elias fugiu para o deserto com a ameaça de Jezabel. Jesus não estava mais entrando publicamente na Judeia, porque estavam ameaçando matá-lo. Na perseguição de Atos capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, você vê aquela perseguição ali se desenvolvendo ali dentro da Judeia contra os cristãos da dispersão, e você vê eles fugindo. Filipe foge para Samaria, outros irmãos fogem para outro lugar, porém a Bíblia diz que eles vão dando testemunho onde eles passam. Então, se houver uma perseguição brutal, derramamento de sangue, de morte, se nós tivermos a oportunidade de fugir, nós devemos fugir, para continuar dando testemunho. Agora observe, quando isso acontece, irmãos, muitas vezes, na maioria das vezes, nós precisamos perder aquilo de material que construímos, e nós temos que estar preparados. Isso aconteceu, você vai ver Pedro falando sobre isso, você vai ver na carta aos Hebreus falando sobre isso, de irmãos que perderam os seus bens, que tiveram espoliado, o espólio dos seus bens, confiscado pelo governo, os seus bens, muitas vezes adquiridos com uma vida de trabalho, e tiveram que perder. Claro que se você puder vender e se beneficiar com ele, você vende, mas se você não puder vender e tiver que perder, então vai ter que perder. Mas se tiver oportunidade, no tempo das perseguições, não tem problema, pode fugir. Não é covardia, não é apostasia. Mas você foge e continua servindo a Cristo e dando o testemunho do Senhor. No verso de número 26, 27 e 28, ele diz o seguinte: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai sobre o telhado. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que é que o Senhor está dizendo? 26, 27 e 28. O Senhor nos encoraja a não temer os homens em hipótese alguma, por maior que sejam as afrontas e as perseguições. Então você começar a sofrer ameaças no seu ministério, afrontas no seu ministério, ameaça porque está fazendo a obra, porque está pregando a verdade, porque está servindo a Cristo. Cristo nos orienta, nos encoraja a não temer em hipótese alguma aos homens, sim, mas temer apenas a Deus, que tanto pode jogar a alma como o corpo no inferno. Cristo dizia, e Cristo já estava fazendo uma alusão aqui, mostrando que os discípulos, muitos deles iam ter que morrer, mas apenas o corpo ia morrer, mas porém a sua alma, o seu espírito estaria vivo com o Senhor no paraíso. Então Cristo disse: isso não tem problema. Lá a igreja de Sardes, se eu não me engano, no capítulo 2 de Apocalipse, diz que alguns deles iam ser presos, iam sofrer uma tribulação de 10 dias, mas que fossem fiéis até a morte. O Senhor já estava dizendo: vocês vão ser presos, Satanás vai mandar prender vocês, e alguns de vocês vão ser assassinados, mas sejam fiéis até a morte.
Em Apocalipse capítulo 14, quando se manifesta o anticristo perseguindo a igreja, no capítulo 13, no capítulo 14 ele diz: bem-aventurados desde agora que morrem no Senhor. Não é a segunda chance, porque não há segunda chance, é os crentes durante a perseguição do anticristo. Isto é, bem-aventurado quem morre no Senhor a partir de agora, porque descansarão das suas obras. O corpo volta ao pó, mas o espírito fica vivo com o Senhor no paraíso, para que no último dia o Senhor o ressuscite e ele receba um corpo glorificado para reinar definitivamente com o Senhor. Então o Senhor diz que não devemos temer, em hipótese alguma, irmãos. Agora é claro que uma coisa é nós estarmos falando isso aqui num ambiente tranquilo, outra coisa é você estar falando isso com a arma apontada para a sua cabeça, ou com uma faca, com uma navalha de uma faca afiada encostada ao seu pescoço, como a gente sabe que eles degolam cristãos por sua fé, que eles fazem fila de dezenas e centenas de pessoas, de cristãos, e vão dando um tiro de pistola na cabeça de cada um e jogando num rio como um tipo de sacrifício a um demônio por aí. Então, mas o Senhor nos encoraja, amados, a não temermos, a jamais apostatarmos, a jamais retrocedermos. O Senhor diz em Hebreus capítulo 10 que o justo vive pela fé e ele não pode retroceder, porque o justo não retrocede. Então, ele diz que devemos temer somente a Deus, quem pode julgar e condenar e salvar. E diz que também que, embora no meio de todas as perseguições, hostilidades, o que ele nos ensina, o que isso diz, o que eu estou ensinando a vocês, vocês devem pregar. O que eu estou falando aos ouvidos, você deve pregar aos telhados. Ou seja, eu como mestre, Jesus estava dizendo isso, estou ensinando a vocês aqui aos ouvidos, em secreto, mas o que eu estou ensinando não é para vocês guardar só com vocês, vocês devem anunciar às pessoas. Ou seja, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a injúrias, a ameaças, a igreja continuava pregando, os líderes continuavam pregando a palavra de Deus, a igreja continuava pregando a palavra de Deus. Você vai ver lá em Atos 3, os apóstolos sendo presos, ameaçados. Em outro momento eles estão presos, o anjo vai de noite e liberta-os. Eles poderiam ter fugido para algum lugar, mas não, eles se apresentaram ao templo para continuar pregando. Isso mostra o quê? Que o Espírito de Deus dava a eles ousadia para eles continuar fazendo a obra do Senhor. Porque obviamente, se você não tiver o Espírito Santo, você não pode exercer liderança. E o homem e a mulher de Deus que tem o Espírito Santo, quando está em seu ministério, ele tem ousadia e intrepidez de Deus, mesmo diante de ameaças. Nós admiramos muitas vezes a coragem de alguns homens e mulheres de Deus. No verso de número 29, 30 e 31, ele diz: e não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Bom, o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está garantindo a nós a sua proteção. O Senhor está dizendo: olha, algo só vai acontecer a vocês se eu permitir. Vão, façam a obra, trabalhem, conduzam o rebanho, realizem a obra de Deus, preguem, ministrem, realizem a obra. E não temam, porque vocês são tão conhecidos pelo Pai, que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Se Deus te conhece tão bem, e você acha talvez que Deus não te conhece, Deus te conhece tão bem, que se alguém perguntasse lá no céu: Senhor, e o Marcos? O Senhor diria imediatamente: o Marcos tem 1 milhão de fios de cabelo sobre a sua cabeça. Isso Deus diz o que, irmão? Que Ele conhece cada um dos seus discípulos, dos seus servos que realizam a sua obra. Se um servo de Deus tombou, morreu, foi assassinado, foi preso, foi perseguido, realizando a obra de Deus, em pleno exercício da obra do Senhor, a Bíblia está dizendo que é porque Deus permitiu que acontecesse, porque se Deus não permitisse, aquilo não poderia ter acontecido. Nós não podemos achar: poxa vida, o cara está fazendo a obra de Deus e foi preso, ou foi morto, ou foi assassinado, ou foi isso, ou foi aquilo, ele estava em pecado. Não, Deus permite essas coisas acontecerem. E nós, amados,
Não vamos ter sempre essa tranquilidade que temos. Você quer um ministério um pouquinho mais conturbado? Quer um ministério um pouquinho mais conturbado? Vá tentar abrir igreja no meio dos índios. Quer um ministério um pouquinho mais conturbado? Não precisa ir para a China ou para a Coreia do Norte. Vá fundar uma congregação, começar uma congregação em Portugal, numa determinada região de Portugal, onde eles simplesmente, irmãos, a idolatria é tão grande, tão alta, que as pessoas ali acabam sendo perseguidas por causa da palavra do Senhor. Isso aqui é um ministério um pouquinho mais conturbado. Vá pregar no meio dos hereges evangélicos a verdade bíblica. Então, queridos, mas o Senhor, Ele garante a sua proteção, e que nós não devemos temer, porque Deus conhece a tua vida, o teu trabalho, a tua dedicação. Se Ele conhece até quantos cabelos tem na sua cabeça, a Bíblia diz que Ele conta nossos passos nas nossas vagueações e colhe nossas lágrimas no odre. Davi falou isso num louvor que ele compôs. E se Deus contempla nossos passos nas nossas vagueações, eu lhe digo, para alguém poder contar os passos de alguém, saber quantos passos exatamente ele deu, tem que estar bastante atento, sem piscar o olho, porque o guarda de Israel não dorme nem cochila. E no verso de número 32, no verso de número 33, ele diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. O Senhor está dizendo o quê? Se Ele levantou um líder, esse líder é para confessá-lo, esse líder é para fazer a vontade dEle, é para pregar as suas verdades, porque no momento que um líder não mostra as verdades de Deus, ele está negando o Senhor. Negar o Senhor, querido, talvez naquele contexto, naquele primeiro momento, era diante das ameaças dos líderes judaicos, dos líderes romanos, dizer: não, tudo bem, eu nego Jesus, não, tudo bem, eu adoro César, tudo bem, eu queimo incenso ao imperador. Mas esse negar Jesus, irmãos, é algo tão abrangente, porque no momento em que negamos os ensinos do nosso Senhor, nós estamos negando a Ele. No momento que negamos as verdades do nosso Senhor, nós estamos negando a Ele. Qualquer um de nós. Por isso Ele diz: não vos façais muitos de vós mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque alguém se coloca na posição de herança, e a Bíblia diz que todo líder vai prestar conta das pessoas que ele conduz. Hebreus capítulo 13, versículo 17. O líder deve contas do rebanho que ele apacenta. Então, se você está na posição de liderança dentro da sua casa, conduzindo os seus filhos espiritualmente, ou lá no seu trabalho, tentando conduzir aquelas pessoas espiritualmente, ou sim, ou algum departamento eclesiástico da igreja, sim, exercendo algum tipo de liderança, você precisa ser fiel àquilo que você está fazendo, para que você não venha negar o Senhor. Quem distorce a palavra está negando o Senhor. Quem modifica a doutrina está negando o Senhor. E o Senhor diz que nos escolheu para liderar, para que nós demos o testemunho dEle e o confessemos com todas as suas verdades diante dos homens. O grande problema da liderança hoje, qual é? Um dos grandes problemas qual é da liderança hoje? Ou seja, eu não posso pregar sobre o segundo casamento, porque senão eu perco aqueles dizimistas que estão ali. Eu não posso pregar contra o namoro mundano para os jovens, que eu perco aqueles jovens que estão ali. Eu não posso pregar contra a desonestidade, porque aqueles empresários que estão negando imposto, que estão adulterando documentos, que estão roubando nos seus negócios, estão tendo grandes lucros, estão dando grandes ofertas, grandes quantidades de dízimos. Eu não posso pregar a verdade, porque senão eles vão parar de ajudar a igreja.
E assim, meus irmãos, para agradar os homens, eles vão desagradando a Deus, vão negando as verdades do Senhor, e não sabem eles que estão negando a Cristo. Mas exatamente só negam porque não tem o Espírito, obviamente. Porque se tivesse, não negaria. Então, meu irmão, líder não é um showman que sobe a um púlpito para fazer uma apresentação. Líder não é um palestrante que cobrou 100 mil reais para dar uma boa palestra, para poder agradar as pessoas e ser convidado a pregar outra palestra, e mais outra palestra, e vender mais seus livros, e vender mais seus CDs, e receber mais cachês das suas viagens. Não. O líder, irmão, é para dar testemunho do Senhor, confessando-o em público, e não negando, confessando. No versículo, e tudo isso, irmãos, é fácil? Se coloca na posição, não é. Alguns talvez dizem, é fácil, mas deixa você um dia exercer uma liderança em algum lugar, passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ver que não é. Eu costumo dizer, subir no púlpito para pregar uma mensagem, outra mensagem, é uma coisa. Exercer uma liderança com responsabilidade é outra coisa. Por que nós não gostamos de pregadores itinerantes aqui? Porque se a gente for convidar alguém, a gente vai convidar um pastor, uma pessoa responsável, uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, que a gente pode conhecer o histórico, conhecer a doutrina, conhecer o que prega. Por quê? Porque pregador itinerante normalmente é aventureiro. Ele está ali para pregar uma mensagem de efeito, irresponsável muitas vezes, e muitas vezes até derrubando o pastor da congregação e deixando um monte de coisa para o pastor remendar quando ele sair dali. O prejuízo é enorme. Então entenda isso, querido. Ah, pastor, meu sonho é ser líder. Pastor, meu sonho é ser um obreiro, é ser um diácono, é ser um presbítero, evangelista, um missionário, um pastor. Meu sonho é dirigir uma congregação. Meu sonho é fazer isto, aquilo na obra do Senhor, é dirigir as missões, é trabalhar no departamento de missões, é fazer alguma coisa na obra de Deus, exercer algum tipo de liderança, por mais simples ou sutil que ela seja. Mas entenda, querido, que é necessário dar ouvido às instruções e praticá-la, colocá-la em prática, e que isso não é brincadeira, isso é trabalho. Exercer liderança não é brincadeira, não é diversão, é trabalho, trabalho duro, trabalho árduo. Sim. Mas o Senhor diz no verso 32 e no verso 33, como a gente já leu, que quem o confessa diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Ou seja, quem exercer uma liderança fiel será recompensado por Deus. E algumas vezes, irmãos, uma liderança fiel, ele não consegue tanto elogios como liderança infiel. Ele não consegue aplausos como a liderança infiel. Ele não tem aquele monte de gente em sua volta, tão amado, tão querido, como a liderança infiel, como a gente vê no mundo aí, nessas igrejas mundanas. Um líder fiel, muitas vezes a igreja dele não chega a 5 mil pessoas, a 10 mil pessoas, a 20 mil pessoas. Por quê? Porque a maioria não quer uma palavra fiel, não quer uma liderança fiel, porque liderança fiel é chato. Prega exortação, chama atenção, repreende, exorta. Então é um trabalho árduo, que muitas vezes você se vê tentado. Você vê igrejas decolando, igrejas crescendo da noite para o dia. Você diz, meu Deus, por que a minha igreja não cresce? Meu ministério não desenvolve, não avança. A minha igreja que eu digo, a congregação que você está dirigindo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer, que a igreja é de Cristo, obviamente. Aí o diabo vai começar a falar, olha, mas aquela igreja faz campanha, faça que você cresça também.
Porque aquela igreja tem tanto dinheiro, a minha congregação passa necessidade. Você pode dizer como líder, você diz, não, mas é porque aquela igreja cobra dízimo, distribui envelope ungido, envelope consagrado, ela vende amuletos ungidos, faz que a tua igreja também vai sair da dificuldade financeira, você começa a ser tentado. Por que aquela igreja tem tanta gente rica, tem tanto empresário, tem tanta gente de posse, e a minha congregação só tem gente simples, de pouco recurso, que contribui com pouco? É porque ele prega a teologia da prosperidade, ele satisfaz a ganância deles. Pregue também que você vai ter o mesmo, e você começa a ser tentado. E de repente o ministério dos outros parece um ministério bem sucedido, e o seu de repente parece um ministério fracassado. Mas é a tua fidelidade a Deus que não te deixa dar um passo adiante da palavra. E Deus garante, suporta, sofre, leva a tua cruz, porque haverá recompensa para o teu trabalho. Foi o que ele disse para Jeremias: reprime a tua voz de choro, enxuga as tuas lágrimas, porque haverá recompensa para o teu trabalho. 1 Coríntios 15, 58, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não é vão. Sim. E ele chega a dizer também lá em João capítulo 5, quando ele está no poço de Jacó com aquela samaritana, ele diz: quem ganha almas, quem prega o evangelho, 4, né? João 4, está juntando para gozar no reino de Deus. Então uma liderança fiel, embora padeça, embora sofra, embora seja rejeitado, mal interpretado, mal compreendido, mal amado, mas é uma liderança que tem uma grande recompensa diante do Senhor, ou uma grande recompensa pela graça do Senhor. Você quer isso, irmão? Versículo 34 ao 36: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Poxa vida, quando eu leio esse versículo, essa passagem, eu me lembro, se Jesus disse que veio trazer divisão até para dentro dos próprios lares, quanto mais na política, quanto mais na religião, quanto mais na sociedade, quanto mais no meu local de trabalho. Jesus disse que pela minha fé nele, a minha fidelidade a ele, isso ia causar divisão dentro do meu próprio lar, quanto mais em outros ambientes, outros setores da sociedade. Então que nós temos que entender uma coisa, que nem sempre uma liderança fiel, ela é unida com muita gente. Nem sempre a liderança fiel tem muitos amigos em sua volta. Nem sempre uma liderança fiel tem muitas alianças. Ou nunca uma liderança fiel tem muitas alianças. Nunca uma liderança fiel tem muitos partidos ao qual ele é coligado. Não. Uma liderança fiel muitas vezes ele é recuado, acuado, ou um pouco reservado, melhor dizendo. E ele é solicitado pelos outros líderes: venha, tem aqui uma feijoada, venha, temos aqui uma reunião com vários líderes, venham, participe, esteja conosco. E você diz: não, 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 não. E você vai sempre se esquivando, porque você não quer estar lá para fazer aliança com os hereges, porque você não quer pacto com eles, por conta da sua fidelidade a Deus. Porque você teme que se você for lá e começar a ser bajulado por eles, que é uma das maiores armas que o diabo usa hoje para derrubar líder, é a bajulação. Basta você ir a uma reunião dessa com um monte de hereges, e um candidato ali, a vereador, a prefeito, eles começarem a dar tapinha nas costas: para você é uma bênção, para aqui, para acolá. Você perde as forças para pregar isto ou aquilo. Não vai tocar nesse, vai tocar naquele, não posso falar isso, porque vai atingir esse, vai atingir aquele. Então por isso uma liderança fiel, muitas vezes, irmão, ele acaba causando de fato divisões onde ele vai. Não divisões por ser contencioso, mas divisões por estar dentro da verdade, divisões por sua fidelidade a Deus.
Porque uma coisa é você causar divisão por ser contencioso, outra coisa é você causar divisão por estar dentro da verdade. Foi o que Lutero fez, dentro da verdade, trouxe um grande cisma dentro da igreja católica romana. Sim. E todos os homens de Deus, os líderes que Deus levantou para exercer sua liderança, foram homens que causaram cisma, divisões. Sim. Moisés causou divisão lá dentro do Egito. Sim. Lutero causou divisão lá dentro da Alemanha. Tyndale causou divisão lá dentro da Inglaterra. E assim os outros homens de Deus iam causando divisões onde eles estavam exercendo seu trabalho. Você já causou divisão onde você passou. Por quê? Porque você era da verdade. Porque você não concordava com heresia, com falsa doutrina. E no momento que você foi expor, no momento que você foi falar, no momento que você foi dizer, foi tentar orientar, você foi tido como um divisor. Então Cristo disse, amados, que teria essa divisão, que nós precisamos entender isso. Por que Elias era tão só? Por que você olha para os profetas de Deus, líderes, e eles eram tão sós? Tem um que você vê acompanhado lá, o Eliseu andando com Geazi, Elias andando com outro moço, e você vê esses homens com pouca gente muitas vezes. Por quê? Porque eram homens que zelavam a palavra de Deus, e onde eles estavam, eles falavam a palavra de Deus, e eles eram dali logo muitas vezes expulsos dos lugares onde eles estavam. Então, querido, líder bem sucedido em seu ministério precisa entender que essas situações, elas são reais na nossa vida, e você precisa entender que você vai passar por isso, ou numa pequena escala, ou em alta escala, ou numa pequena proporção, ou numa grande proporção, mas você vai passar. No versículo 37, ele chega a dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E para isso, se eu quero exercer uma liderança, Cristo precisa estar em primeiro lugar na minha vida, ele precisa ser prioridade. Aí Cristo me mandou fazer isso, Cristo me mandou fazer aquilo, eu tenho uma direção de Deus, ordem de Deus, mas deixa eu ver aqui se meu pai concorda, se minha mãe concorda, minha mulher concorda, se meu marido concorda, se meus avós concordam, meu bisavó concorda. E Cristo está dizendo não, devemos amar nossos familiares, respeitá-los, obedecer nossos pais, sim, honrá-los, porque isso é o primeiro mandamento, promessa. Mas nunca a nossa honra a alguém, a nossa obediência a alguém, obedecer o patrão, enfim, nunca a nossa obediência a alguém, a obediência ou o respeito que devotamos a alguém deve ultrapassar a nossa obediência a Deus. Nossa obediência que nós devemos a alguém, ela só vai até a palavra de Deus, enquanto não ultrapassa a palavra de Deus. Por exemplo, nós temos que, líderes têm que obedecer à legislação do país que vive, sim ou não? Obviamente. Precisamos andar de cinto de segurança? É uma lei, é obrigatório, precisamos. Não precisa ninguém nos obrigar, ou dizer, ou colocar uma placa na rua, use o cinto, não, nós usamos, nós somos cristãos, nós temos uma consciência, nós usamos. Não precisa alguém nos forçar a pagar impostos, nós sabemos que é uma obrigação que temos. Mas no momento que aquela lei vem ultrapassando a palavra de Deus, case um gay, case um casal de lésbica, de mulher com mulher, de homem com homem, o líder não faz, o líder de Deus fiel não faz. Ele é preso, ele é julgado, ele pode perder seus direitos eclesiásticos, mas ele não faz. Ele não ultrapassa a vontade de Deus, porque o Senhor exige ser a prioridade na nossa vida. O líder ama a sua esposa e muitas vezes faz o que ela deseja, o que ela quer, mas ele só faz até que não ultrapasse a palavra de Deus.
Da mesma forma o marido, a esposa. Enfim, isso exige ser prioridade na nossa vida e estar acima da nossa própria família. São instruções, irmãos. Jesus estava pegando 12 homens e dizendo: vocês vão, deu uma instrução, vocês vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, vão dizer para eles que o reino de Deus está chegando, e que elas precisam se arrepender para poder entrar nele, crer no Messias. Vocês precisam ir e anunciar, vocês vão receber a capacidade para expulsar demônios, para curar enfermos, e a capacidade para pregar a minha palavra com sabedoria, com poder. Jesus estava mandando aqueles homens ir fazer, isso era instrução para quem está indo exercer o ministério. Isso aí é instrução para quem está indo exercer o ministério de louvor. Isso é instrução para quem está exercendo o trabalho da portaria. Isso é instrução para quem está entregando um folhete. Isso é instrução para quem está abrindo as portas do templo para receber os irmãos que vêm para o culto. Isso é instrução para quem está indo dirigir uma congregação, ou aqui do lado, ou em outro país. São instruções. Nós precisamos de instruções. Nós precisamos de orientações para saber o que vamos passar, o que vamos padecer, para saber as coisas que virão, para estarmos preparados quando elas vierem, e para saber como nos portar nessas determinadas situações. E Cristo disse, amado, no verso de número 38 e 39: quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á. Jesus está dizendo o que com isso? Que ele reconhece que essas renúncias que ele está exigindo para nós são uma cruz a ser levada. Jesus não está ali dando aquelas instruções e rindo. Jesus está dando aquelas instruções e reconhecendo: isso aqui é uma cruz que vocês vão levar. Isso aqui é uma cruz que vocês vão levar, mas se vocês levarem essa cruz por amor de mim, vocês vão ser recompensados. Porque ele promete que quem fizer isso por amor a ele, receberá a maior de todas as recompensas, que é a vida eterna. No verso 40, ele diz: quem vos recebe a mim me recebe, quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo, irmão, que você, como um cristão, mais especificamente como um líder, eu estou dizendo hoje, você, mamãe, que é a líder dos seus filhos, papai, você, pastor, obreiro, enfim, Jesus está dizendo que a tua liderança é tão importante, que ele é tão presente na tua vida, literalmente, que se alguma pessoa te recebe, está recebendo o próprio Filho de Deus. Você sabia disso? Que se alguém abrir a porta, da casa para lhe receber, por você ser um discípulo de Cristo, ele diz que ele está recebendo o próprio Cristo. Lembra do que Jesus disse no dia do julgamento, Mateus 25? Naquele dia, o Senhor disse: estive com fome, vocês me deram de comer. Estive com sede, vocês me deram de beber. Estava preso, estava nu, estava enfermo, vocês me assistiram. Mas Senhor, quando tivemos isso? E quando fizeram um desses meus pequeninos, estavam fazendo a mim. Por quê? Porque Cristo é a igreja é Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Cristo e sua igreja são um só. Assim como ele e o Pai é apenas um, ele disse: eu e o Pai somos um, embora sendo os dois, distintamente eram dois, mas eram um apenas, em essência. Assim a igreja e Cristo, somos apenas um. Quem persegue a vocês, persegue a Cristo. Quem recebe vocês, recebe Cristo. Cristo disse: Paulo, por que persegue minha igreja? Não, Cristo, Paulo, por que você me persegue? Mas como, Senhor? Nem eu conheço. Quem é você? Eu sou Cristo, e você está me perseguindo. Não, estou perseguindo a sua igreja. Não, você está me perseguindo, porque Cristo é a igreja. Então o líder precisa entender esse valor que você tem. Poxa vida, Cristo está em mim. Cristo é a cabeça, Cristo está em mim, eu estou em Cristo. Para que eles, ó Pai, sejam um conosco, assim como nós somos um. Nós precisamos entender esse valor que temos.
que nós temos. E ele disse, no verso número 41 e 42, ele fala da recompensa que ele vai dar. Olha só, 41 e 42. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá um galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Quem tiver dado só que seja um copo d'água fria a um desses pequeninos em meu nome, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que isso está dizendo aqui? Jesus fala da recompensa que ele vai dar àqueles que receberam os seus servos. Os que saciarem suas necessidades físicas serão recompensados. Sim, com isso o Senhor está mostrando o cuidado que ele tem pelos seus servos, que fazem sua obra, que trabalham na sua seara, e que ele mesmo, o próprio Cristo, já tem escolhido quem são as pessoas que vão ser usadas para ajudar vocês no trabalho de vocês. Por isso essas pessoas são recompensadas, porque se chegou alguém para lhe ajudar, para fazer uma coisa para você, pode ter certeza, foi o próprio Cristo quem enviou aquela pessoa. Aquela pessoa foi escolhida por Cristo para fazer aquilo. Então, querido, nós vemos aqui as instruções de Jesus, mostrando dificuldades, mostrando benefícios, malefícios, perigos, recompensas. E ali Cristo enviou aqueles 12. Depois de dar uma extensa lista de instruções: vão por aqui, façam isso, preguem deste jeito. Eu já falei na semana passada, o caminho é esse, não vão para ali, vão para acolá. Não preguem isso, preguem aquilo. Não façam assim, façam desse jeito. Ele orientou em tudo. Olha, e por causa disso vocês vão sofrer, vão padecer, vão passar isso e aquilo. Mas enfim, e ali Cristo foi e despediu aqueles homens. E aí então eles foram exercer seu ministério, como você está exercendo o seu. E eles foram exercer seu ministério, exercer seu trabalho, como você, mamãe, papai, está exercendo o seu dentro de casa. Como você, querido amigo, está exercendo o seu lá no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, enfim, com seus funcionários, amigos, colegas, para a liderança eclesiástica. Aí chega um momento, que agora está lá em Lucas 17, 24. Chega um momento em que Jesus, após orientar, após enviar, avalia o trabalho deles. O nosso trabalho, queridos, é avaliado pelo Senhor. Você sabia disso? Deus está avaliando o seu trabalho. Deus está dizendo se o seu trabalho está sendo um trabalho bom ou um trabalho ruim. Deus está para a sua postura, para a sua ação, está avaliando. E lá em Lucas 10, vamos lá, Lucas 10, do 17 ao 24. Lucas 10. Ali foi o retorno dos 70 que Jesus enviou, dando as mesmas instruções. Agora eles voltam, Jesus vai avaliar. No verso 17 ao 24 diz assim: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. O que é isso? Tiveram êxito na sua missão. Voltaram alegres por ter trabalhado para Deus. Você está tendo êxito na sua missão? O líder deve ter êxito na sua missão. Você está alegre com a sua missão? Aqueles líderes estavam alegres com a sua missão. Ou você tem feito ela murmurando? Você observa, eles estavam felizes, estavam contentes. Por mais que o trabalho fosse árduo, duro, difícil, mas a liderança escolhida por Deus, irmão, por mais que ele se sinta cansado muitas vezes, frustrado, decepcionado, triste por algumas coisas, e chore por algumas coisas, se angustie por outras, mas o coração dele se inflama de desejo cada dia de servir a esse Deus na obra que Deus lhe confiou. O líder escolhido por Deus exerce seu ministério com prazer e com alegria.
embora muitas vezes semeando com lágrimas. E no verso 18, e disseram: eu vi Satanás. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurado os olhos os olhos que veem o que vocês veem, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês verem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. A avaliação de Jesus, irmãos, em relação ao trabalho dos seus liderados foi reconhecer que o êxito que eles tiveram foi a capacitação de Deus em suas vidas. Em momento algum eles estão dizendo: olha, nós fizemos isso porque tínhamos capacidade. Não, nós, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Ou seja, o êxito do nosso ministério é por causa do Senhor. Qualquer líder, qualquer um de nós que achar, irmão, que temos êxito por nós mesmos, nosso ministério já fracassou, nosso ministério já afundou. Esses homens reconheceram, e é importante a liderança reconhecer isso: tive êxito no meu ministério, Deus me usou para fazer isso ou aquilo, aconteceu isso ou aquilo no meu ministério de bom, é por causa da operação de Deus. Eles estavam alegres por ter trabalhado pelo reino e ver o operar de Deus em suas vidas. E Jesus, como um bom mestre, se alegra com eles. Então você que está ensinando alguém, orientando alguém, quando ele se alegrar com alguma coisa, se alegra com ele, se regozija com ele. Por mais simples que tenha sido a vitória que ele teve no ministério, o êxito que ele teve no ministério, se alegre com ele. Porque quando alguém vai fazer alguma coisa na obra, alguma coisa no ministério, que ele tem êxito, ele se alegra. E não pode haver aquele espírito de cair em nossa volta, aquele espírito do irmão do filho pródigo. Não, deve ter aquele espírito que se alegra com quem se alegra, que chora com quem chora. O próprio Jesus agradeceu ao Pai por ter usado cada um deles, e deixa claro que o que eles fizeram não seria possível se Deus não estivesse operando por meio deles. Irmãos, o que tem de líder sentindo-se autossuficiente, que tem de homens porque são graduados, pós-graduados, fizeram licenciatura, doutorado em teologia, sentem-se capacitados. Jesus está dizendo: não. O erudito Paulo, para que um homem mais erudito do que Paulo? Paulo disse: eu não me propus a saber nada entre vós, a não ser Cristo crucificado. E agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo estava dizendo: toda a glória do meu ministério é para Deus, é de Deus. Meu ministério teve êxito mais do que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo disse assim. Então, queridos, um rápido apelo que eu quero dar aqui para a igreja, os futuros líderes e já líderes. O êxito dos discípulos de Jesus em seu treinamento, e consequentemente, posteriormente, depois que assumiram a liderança da igreja, foi por terem cumprido a orientação do mestre e aceitado suas exortações. Eles ouviram o mestre, aceitaram as exortações, fizeram do jeitinho que Jesus mandou e tiveram êxito. Do contrário, eles teriam fracassado. E isso, irmão, se aplica a nós, a igreja.
igreja em todas as gerações. Se a Bíblia diz que Deus estabelece líderes e levanta líderes para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, então se há líderes que Deus levantou para instruir, para ensinar, orientar outros, então esses devem ser ouvidos. Sim, o êxito do nosso trabalho hoje depende da nossa obediência ao Senhor. Sim, de aceitar suas orientações e exortações com humildade, que Ele nos ministra através dos seus servos, que Ele escolheu para nos conduzir. Se Deus escolheu alguém para liderar o louvor, e os outros dão ouvidos ao que aquele líder do louvor está dizendo, terão êxito no que estão fazendo. Se Deus escolheu um líder para liderar a organização de quem fica na portaria, na quarta, na sexta, no domingo de manhã, domingo à noite, Deus escolheu um líder para estar ali, organizando isso, administrando isso, e aqueles outros estão ali, ouvem e fazem o que eles estão dizendo, terão êxito no que fizerem. Deus escolheu um líder para conduzir uma equipe de missões ao campo, para fazer um trabalho aqui, ali, outro acolá, e Deus mostrou para eles os métodos, deu a ele a direção, e ele passa os métodos, a direção, a forma de trabalho, o que pregar, como pregar, enfim, e aquelas pessoas estão ali e ouvem, fazem exatamente como é dito, terão êxito no seu ministério. Se nós não dermos ouvidos, irmãos, à nossa liderança, se ela é levantada por Deus, não tem como nós termos êxito em nosso ministério. Vocês não têm aqui uma liderança carrasca. Você não tem aqui uma liderança mercenária, que quer tomar o dia de vocês, ou tem? Você não tem aqui uma liderança que explora vocês. Vocês têm uma liderança que procura orientar vocês dentro da verdade do Senhor. Eu vejo pessoas aí na Universal. Mas eu cheguei aqui e o homem de Deus, o profeta disse: olha, pegue este envelope, bote R$1.000 dentro, plante bananeira durante uma semana, mergulhe dentro do mar, dê 3 mergulhos, volte, pise em cima do sal grosso, depois pega essa rosa e pendura de casa, você vai ter vitória. Eu fiz do jeito que o homem de Deus disse, eu tive a vitória. Tem gente que submete a liderança carrasca, mesquinha, avarenta, exploradora, para ter isso na vida. Aí quando a gente vê uma liderança que não está preocupado com o nosso dinheiro, com o nosso salário, com quanto a gente ganha, quanto a gente deixa de ganhar, com quanto eu dou de oferta ou não. Então nós temos que ouvir o que é dito, a instrução. Porque a liderança que Deus levanta, querido, Ele repassa tão somente aquilo que Jesus deixou para a gente passar, que está escrito. E se nós dermos ouvidos, nós teremos êxito. Mas isso eu estou falando baseado em Efésios 4, 11 e 12, em 1 Timóteo 5, 17. Servos teimosos, que não se submetem à sua liderança no Senhor, nunca serão aptos para liderar. Nunca. Alguém que não se submete à sua liderança no Senhor, nunca será apto para liderar nada. O que ele fizer, eu estou dizendo a liderança no Senhor. Eu estou dizendo de pastor explorador que fica para um povo, não. Liderança no Senhor, que orienta a palavra do Senhor. O Platão mandou plantar bananeira. Deixa eu ver se a Bíblia diz isso. Não, diz não, vou plantar não. O pastor mandou eu ficar de cabeça para baixo uma semana. Deixa eu ver, o versículo está aqui, o versículo dizendo, então eu vou ficar. Então tem que estar na Bíblia. Tem que ser o que Jesus orientou, ensinou. Então, querido, mais servos teimosos que não se submetem nunca terão êxito, nunca vão servir para liderar, nunca vão realizar nada que dê êxito para a glória de Deus ou para a edificação da igreja. Nunca terão êxito em seus ministérios. Então, nós somos líderes pela misericórdia de Deus, escolhidos por Deus para liderar,
Muitos já estão um pouco mais maduros, orientando alguns que estão um pouco mais, como posso dizer, mais jovens, mais iniciantes. Mas o certo é que se nós quisermos êxito, irmãos, nós não podemos seguir como o nosso nariz quer. Devemos seguir como o Senhor nos orienta. Aqueles homens tiveram êxito, porque ouviram e fizeram o que Jesus orientou. Uma senhora chegou para mim: pastor, meu casamento está uma desgraça, está um desastre. Meu marido bebe, chega em casa embriagado. Eu digo: como é que a senhora está recebendo ele? Não, eu brigo com ele, eu grito com ele, ele me faz raiva. Depois mude, trate ele diferente, trate ele bem, trate ele melhor. Porque ele está chegando em casa, ele está chegando em casa, ele está entendendo que está chegando na casa do inimigo. Mas a mulher não deu ouvido à instrução e continuou fazendo do mesmo jeito. Mas outra resolveu dar ouvidos. Sim, pastor, então vou tratá-lo melhor, vou orar por ele, vou tratá-lo com gentileza, com delicadeza. Ganhou o marido, conquistou o marido, seguiu a instrução, colocou-se num papel de liderança dentro da sua casa, liderança espiritual, e seguiu a instrução que a palavra de Deus dá, e teve êxito. Mas qualquer um quer fazer do seu jeito, nunca vai conseguir. Irmão, eu já tentei fazer tanta coisa nos meus moldes, do meu jeito, não dá certo. Ou a gente para e diz: Senhor, como é? Como, Senhor? O que fazer? Como fazer? E agora? Que passo dar? Aí Deus vai mostrando na palavra, e você vai fazendo e vai tendo êxito. Se assim fizermos, amado, se assim fizermos, teremos êxito. Se não, fracassaremos. Eu tenho certeza que todos querem ter êxito. É como um jovem pastor que abre uma congregação e chega na congregação e quer ver a congregação se multiplicar da noite para o dia. Ele vai ao campo, ele vai às ruas, ele evangeliza e papapá, e gasta toda a sua força, todo o seu empenho. Ele trabalha uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, e ele volta de noite para o culto e não vê ninguém. A ansiedade, a empolgação, até que ele cansa e resolve dobrar o joelho e pedir direção ao Senhor, orientação ao Senhor. Olha a direção de Deus que eu pedi um dia, irmão. Deus revelou na palavra uma questão financeira. Dízimo não é obrigatório. Mas Senhor, se eu parar de pregar isso, Senhor, como vai entrar dinheiro na igreja? Como vamos pagar o aluguel? Como vamos honrar os compromissos? E o Senhor disse: dízimo não é obrigatório. Você está aí para pregar a palavra de Deus ou a palavra do homem? Aí o Jardel, com medo, mas para obedecer a Deus, temos que fazer. O Senhor está mandando. Eu não ouvi uma voz do céu, o anjo não veio falar comigo, mas o Senhor está falando, está bradando tão audivelmente como quando Ele bradou dos céus, porque está bradando na sua palavra. Tão nítido e tão palpável, sem precisar de confirmação de anjo ou de sonho. Deus está falando na sua palavra. E a mensagem chega: o dízimo não é obrigatório. O povo para de ajudar, para de contribuir, as dificuldades começam a chegar. O diabo sopra no seu ouvido e diz: fez errado,
Faz do jeito que estava fazendo. Não. A palavra de Deus tem que ser seguida. Ela tem que ser pregada. Com prejuízos ou com ganhos, com percas ou com lucros, é ela. Aí Deus deixa você passar aquele tempo, prova, dificuldade, arrancando os cabelos da cabeça. Ele começa a olhar para a tua fidelidade à palavra dele, teu compromisso com a palavra dele. Que por temor, não foi por aventura, foi por temor, por obediência, ele começa a agir. Ele começa a fazer, ele começa a operar. Então, queridos, nós temos que seguir as instruções de Deus. Você exerce um ministério. Você prega a palavra nas ruas, você exerce uma liderança. Você evangeliza no seu lugar de trabalho, você está exercendo a liderança. Você prega para o seu marido, para os seus filhos, para os seus familiares, você está exercendo a liderança. Você se coloca na posição para fazer alguma coisa para a obra de Deus, você está exercendo direto ou indiretamente algum tipo de liderança. E só terá êxito se seguir a direção do Senhor. Por isso muitos estão fracassando. Quando começa a perder gente, o povo vai embora. Meu Deus, vamos mudar a mensagem. Não muda. O maior líder de todos os tempos, Jesus, no Evangelho de João capítulo 6, ele pregou um sermão tão contraditório à religião do momento, e tão confrontadora às questões morais, religiosas, sociais e políticas, que foi embora todo mundo. A Bíblia diz que desde já uma multidão de seus discípulos já não andavam com ele, e disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E Jesus se vira para os 12, porque Jesus disse: meu Pai está comigo, que eu faço sempre o que lhe agrada. Já olha para os 12 e diz: vocês querem ir também? E os 12 escolhidos, eleitos, porque os pecadores não permanecem na congregação do justo. Peixe ruim é jogado fora, só ficam os bons. Os 12, para onde, Senhor? Para Mundial, para Universal, para a Plenitude do Trono, para Genoduco, para o Bispo Macedo. Ele diz: não, vamos para onde? Nós estamos atrás de milagre, não estamos atrás de prosperidade, não estamos atrás de riqueza, nós queremos a vida eterna, e essas palavras estão contigo, Senhor. Foi isso que eles disseram. Foi isso que eles falaram. E Jesus disse: é sim, Senhor, pois um de vocês vai me trair. Então, queridos, instruções são dadas para ser seguidas, e quando são seguidas, a Bíblia diz: aquele que vai semeando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo a sua colheita. Vá, faça como Jesus disse, você vai ter êxito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.